Fala galera do Pecão, Pistola na área. Hoje uma segunda-feira de luto para todos nós. Nem nos piores pesadelos poderíamos imaginar começar a temporada de forma tão trágica como começamos ontem. O Green Bay Packers deu um dos maiores vexames da sua história. Eu realmente não consigo me lembrar de uma estreia tão ruim, tão insignificante dos Packers numa temporada de NFL como a de ontem. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, que tenha mais tempo de NFL que eu, possa puxar na memória um jogo que tenha sido tão ruim numa semana 1, que tenha sido tão ruim quanto o de ontem. Vou ser bem sucinto nesse vídeo para não tomar o tempo de vocês, porque assim como eu, vocês devem estar bem putos, bem revoltados, sem entender ainda o que aconteceu ontem em Jacksonville. Acho que a água da Flórida ou o clima da Flórida não faz bem para os Packers, né? Já tomamos uma paulada de Tampa na temporada passada. Dessa vez tomamos um pau do Saints lá. Mesmo com 90% do estádio todo tomado pela nossa torcida, não foi suficiente para o time se sentir em casa. Como eu falei, é algo bastante inexplicável. Basicamente um time que veio para jogar um jogo de semana 1 de temporada regular e levou a sério, no caso o New Orleans Saints, e um time que praticamente quis brincar, quis treinar, né? Se sentiu ainda na pré-temporada, né? Com o direito de errar o máximo que poderia, sem nenhuma concentração, sem nenhum foco, sem nenhuma vontade, sem nenhum interesse na partida, né? O que mais surpreende, um time completamente entregue, desinteressado, passivo, que assistiu o jogo inteiro, né? O Saints impor o seu ritmo e fazer o que quis, seja, né, no jogo terrestre, seja no jogo aéreo. Tomamos um passeio de Jameis Winston, passando para 5 touchdowns, né? E poderia ter sido muito pior se eles não tirassem o pé no final, já no terceiro para o quarto período, quando ainda nós tivemos que passar pela humilhação, né, de colocar o Rodgers no banco e botar o Jordan Love para jogar, até porque o jogo já estava perdido ali naquela altura, 38-3, né, não ia acontecer mais nada, a não ser mais um touchdown do New Orleans Saints. E os números do jogo de ontem falam por si, né? Se eu não estou enganado, essa foi a pior derrota do Rodgers desde que ele está, né, na NFL, nos Packers. A pior havia sido para o Detroit Lions, por uma diferença de 31 pontos em 2018, e ontem nós perdemos por uma diferença de 35 pontos. Outro número emblemático que tem que ser lembrado, foi o primeiro jogo também com o Aaron Rodgers numa semana 1 que o Green Bay Packers não anota um touchdown sequer. Nós fizemos um mísero field goal só para evitar sair zerados. Então, números trágicos, números horríveis de serem lembrados, mas que agora, infelizmente, graças ao péssimo trabalho dos Packers ontem, vão entrar para a história. Uma das piores atuações de Aaron Rodgers, 2 interceptações só no jogo de ontem. Vale lembrar que na temporada passada ele teve 5 interceptações a temporada inteira e só ontem já foram 2. Um péssimo jogo dele, ele mesmo reconheceu isso em entrevista, né, após o jogo. 2 interceptações muito ridículas que fogem do padrão Aaron Rodgers. Uma delas, então, ali a segunda interceptação dele, quando ele lança absolutamente para ninguém, parecia que ele tinha ligado foda-se naquele momento e entregou a bola literalmente para o Saints. Primeira interceptação, um erro de leitura dele, do Davante Adams, e uma leitura muito boa do Paulson Adebo, né? Se a gente faz aquele touchdown ali, que foi o mais longe que nós chegamos, já estávamos ali na linha de 10 jardas do campo do Saints. Se anotamos aquele touchdown, reduzimos a diferença para 17-10, ali poderíamos ter outro jogo. Mas ali aquela interceptação desmoronou o time, assim como já foi em outros jogos que o Rodgers foi interceptado e o time sentiu bastante, desmoronou e não conseguiu se recuperar mais dentro da partida. Então, além do ponto de vista técnico, tático, psicologicamente, os Packers também têm se mostrado uma equipe muito fraca, que acaba sucumbindo, né, a erros cometidos pela própria equipe, ou, no caso, né, pelo seu quarterback, e não consegue mais se recuperar dentro do jogo. Então, nada se destaca no jogo de ontem. Ofensivamente não produzimos nada, né? Davante Adams com uma ou outra recepção boa, assim como o Allen Lazard.
nada demais. Jogo corrido absolutamente não entrou, nem com Jones, nem com Dillon. Defensivamente, pior ainda. A gente achava que não poderia piorar a defesa da temporada passada para essa, mas conseguiu piorar, o que faz com que a gente venha sentir falta até do Mike Pettine. Olha só que ponto nós chegamos, né? Mas não dá para dizer que nós não fomos enganados. Nós trouxemos um dos piores coordenadores defensivos da NFL, um cara que teve um recorde negativo no Detroit Lions numa campanha 0-16, e o Matt LaFleur simplesmente confiou no Joe Barry para trazê-lo e ele acredita que ele possa dar uma repaginada na nossa defesa. Mas pelo que nós vimos ontem, se é possível a defesa do Green Bay Packers ser pior do que as defesas passadas, né, a gente infelizmente pode concordar que sim, será possível a gente ter uma defesa ainda pior que a do ano passado a continuar dessa forma. O único ponto positivo é que provavelmente a gente já vai ter Eric Stokes jogando na secundária na próxima partida, né, porque o Kevin King já deu mais uma vez as mostras de sua incompetência no jogo de ontem e logo já perdeu a posição para o Stokes. Mas fora isso, né, é difícil vislumbrar uma melhora defensiva com tantas bobagens feitas ontem. Mas como disse, no cômputo geral, tanto defesa como ataque foram nulos, inexistentes, né? Foi um combo realmente de tragédias defensivas, ofensivas. Não há absolutamente o que se salvar, o que se comentar de positivo nesse jogo dos Packers ontem, né? Como disse, os números falam por si e cabe a gente ter que agora lamber as feridas dessa derrota, né, impensável numa estreia, né? Coisa que também não acontecia há muito tempo, né? Perder numa estreia de temporada regular. Mas, como o LaFleur disse, foi uma péssima preparação para essa partida. O Aaron Rodgers disse também que ele foi muito mal, assim como todos, não poupou ninguém. Acho que o Green Bay Packers precisa de um banho de humildade, pé no chão. Talvez tenha entrado com aquele famoso salto alto. E isso tenha comprometido bastante o rendimento. Achava que poderia ganhar em qualquer momento do jogo. Não é assim que acontece, né? O esporte é diferente e não se pode menosprezar o adversário também. O Saints teve todos os méritos na vitória de ontem, é verdade. Tem que ser reconhecido. Mas, como eu disse lá no Twitter, acho que a gente vai precisar ter uma semana de lavação de roupa suja em Green Bay, né? Uma verdadeira CPI para investigar o que se passou nesse jogo e tentar não repetir na próxima segunda, porque com essa atuação já nos preocupa ter que ganhar do Detroit Lions em casa na próxima segunda-feira. Coisa também que seria inimaginável em se tratando do elenco, né, e da força do Green Bay Packers jogando em seus domínios. Mas com a apresentação de ontem a gente fica com o pé atrás, fica desconfiado de que possamos ter dificuldades, inclusive para ganhar do Detroit Lions, né, na segunda que vem. O único consolo que eu posso dar para vocês, meus amigos, é que eu acho que uma atuação pior que essa é impossível. Porque esse não é o Green Bay Packers que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. Eu não acredito que a equipe tenha capacidade de fazer um jogo pior do que esse. Mas é isso aí, gente. Para resumir, né, esse desastre de ontem, vamos tentar, né, superar desse baque. Não vai ser fácil, a gente nem dorme direito, nem come direito, pensando nos lances bizarros que a gente viu ontem. Mas bola para frente. Se tem um momento supostamente bom para a gente perder, é na semana 1, na abertura da temporada, para que a gente já junte os cacos aí, né, aprenda com os erros, para que quem sabe a gente possa engatar uma boa sequência de vitórias aí e buscar nossos objetivos, né, vencer a divisão, chegar de novo no final de conferência, quem sabe o Super Bowl. Mas as mostras que nós tivemos ontem são absolutamente preocupantes e deixam muitas dúvidas sobre o futuro de Green Bay daqui para frente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Go Pack Go!